E aí, pessoal, entrando na zona política, porque temos novidade. Exatamente, a disputa por um terceiro nome, a eleição pega fogo ainda nos bastidores. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Já fica claro na cabeça de todos que Odorico Roman é candidato, que Alberto Guerra é candidato. Odorico Roman representa uma parte do atual Conselho de Administração, especialmente Adalberto Praz, também membros da gestão Romildo nesses 8 anos, como Dutra Júnior, também a participação de Oderich neste processo e tantos outros nomes que trabalharam e contribuíram para o Grêmio. Alberto Guerra, da mesma maneira, também constrói, mesmo um pouco mais um pouco distante de Romildo Bolzan, também constrói alguns apoios que participaram da gestão. Mas a palavra oficial do Grêmio, nós ainda não conseguimos saber. E o Grêmio começa a viver internamente uma primeira disputa. E essa disputa é pelo candidato que, de alguma maneira, abraça a gestão. O nome de Denis Abraão foi o primeiro citado. Depois dele surgiu o nome de Guto Peixoto. E agora chegamos a um novo nome. O Grêmio pode ter um candidato que é fora dos nomes tradicionais, mas que é uma figura da sociedade de Porto Alegre, é uma grande figura e um nome que vai, acredito eu, também surpreender a vocês, assim como me surpreendeu. O nome é de Carlos Gerbasi, cineasta, músico, professor. Conselheiro do Grêmio desde 2007 e muito ativo no mundo político do Grêmio há algum tempo. Trabalha fortemente nessa linha e conhece muito já deste ambiente. E ele seria apoiado por movimentos que ainda estão na gestão. 2 especialmente. O movimento Grêmio Imortal, de Juliano Ferrer, uma das principais lideranças, e que, de alguma forma, segue abraçado à gestão, segue com Romildo Bolzan. Outro movimento, claro, o movimento Grêmio Unido, do presidente, que tem figuras como o Guto Peixoto, por exemplo, como o Coronel Melo, como pessoas que seguem abraçados à gestão. E aqui a gente tem uma curiosidade que me parece muito importante da gente salientar. Uma parte do grupo de Odorico Roman deixou a gestão e é uma espécie de oposição ao atual presidente. Alberto Guerra, que saiu mais cedo, é verdade, também tem este processo. Um processo de oposição. E nós temos agora mais um nome que se posiciona, me parece, como o candidato da situação. O que eu consegui levantar é que, de fato, Denis Abraão está fora da disputa nesse momento. Denis Abraão, que foi o primeiro nome citado, não irá participar do pleito como candidato à presidência. E aí abre sim a lacuna para disputas políticas tentando esse candidato. A notícia principal é que teremos um terceiro candidato. A outra notícia é o nome de um cineasta, de um cara que é da sociedade de Porto Alegre, que é um cara conhecido, entrando nessa disputa exatamente para ganhar possibilidades. O que a gente tem de concreto no Conselho? Neste momento, o nome de Gerbasi, apoiado ao Grêmio Unido e também ao Grêmio Imortal, tem os votos necessários para ir para a disputa junto aos sócios. Lembrando que a eleição no Conselho Deliberativo do Grêmio, ela é realizada em outubro, já com uma mudança importante no quadro do Conselho, com a renovação de metade do Conselho, mas que, dentro do que nós podemos projetar, através da força da máquina hoje da presidência do Grêmio, o Gerbasi ou o Guto Peixoto, um dos dois, mas me parece que o nome do Gerbasi ganha mais força exatamente por não estar participando da gestão hoje. O nome dele, ele vai garantir os 20%, pouco mais de 70 votos na primeira eleição, garantindo a participação dele junto ao torcedor do Grêmio. Junto ao torcedor do Grêmio. E ele não tem nenhum tipo de restrição, porque não trabalhou diretamente na gestão, porque oferece uma novidade e porque, de alguma maneira, se
posiciona já com um apoio importante da máquina. Os votos de Odorico Roman, da mesma maneira, me parecem garantidos para este início de processo também, em razão da força do movimento que é coordenado por Dutra Júnior e que tem um grande número de conselheiros seguidores. E como eu disse naquela primeira manifestação, para mim o favoritismo da eleição neste momento se posiciona todo em favor de Odorico Roman. Já Alberto Guerra, que tem o apoio do movimento Grêmio Independente, que é um movimento que também participou da gestão, mas que se posiciona hoje como forte linha de oposição. Lembrando que o movimento Grêmio Independente originalmente é oposição ao presidente Romildo Bolzan, tanto é que tinha ainda nos seus quadros o nome de Homero Bellini, que foi opositor, o principal opositor de Romildo Bolzan no início do trabalho. Depois o Grêmio Independente, até pela saída do Homero, acabou também fazendo parte da gestão, mas se desassocia disso, se não me engano, em dezembro deste ano, dezembro do ano passado ou janeiro deste ano, e aí também se coloca numa linha de oposição. Portanto, nós temos os grupos já começando a se mostrar, temos participação de todos os candidatos que são oposição na gestão Romildo Bolzan, e o candidato que é em tese da situação não trabalhou diretamente junto à gestão, mesmo que estivesse num grupo político que sim foi gestão e segue sendo gestão. A organização dessas reuniões, elas se dão sempre em tom muito aberto, a gente acaba recebendo muita informação, o que é muito legal também para se discutir junto ao torcedor do Grêmio, que é o que nós estamos fazendo neste espaço. O torcedor do Grêmio precisa dessa transparência. Eu acho muito importante que a gente coloque todas as informações, tudo de novo que está acontecendo dentro deste processo do Grêmio, e essa é mais uma. Eu me surpreendi com o nome do Gerbasi, acho um nome interessante de uma pessoa que eu não imaginaria que pudesse querer ser presidente do Grêmio, mas está posicionado nessa linha e agrega, sim, qualidade ao debate no Grêmio, agrega qualidade à conversa, amplia o espectro da eleição, o que dá ainda mais força para a gente poder entender e trabalhar. Carlos Gerbasi deve ser, e é o que se encaminha, o candidato da situação dos grupos Grêmio Unido e também do grupo Grêmio Imortal, que são os grupos que seguem abraçados ao presidente Romildo e seguem junto à gestão. Então, vamos avaliar, vamos entender. A política está jogando muito nesse momento, temos muitas informações e sempre que a gente tem alguma novidade, a gente vem aqui para falar para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.